boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos à 62ª live do Entre Linhas, um espaço de conversa norteado pelas palavras de escritores, tradutores e outros intervenientes no processo da escrita de um livro sobre o próprio livro. É entre linhas que as palavras surgem e nas entrelinhas descortinamos o seu significado. Esta 62ª live, decorre entre duas efemérides marcantes. Portanto, ontem, caros literatos, celebrámos o Dia Mundial do Livro e aqui na ULS Guarda desenvolvemos várias atividades para o comemorar e amanhã celebramos de cravo ao peito a liberdade, ainda que alguns o queiram fazer murchar ao cravo. Aliando a estes momentos, não poderia falar sobre outro livro que não O Processo, de Dulce de Sousa Gonçalves. Nascida em 1973 em Lisboa, é doutorada em Psicologia da Educação, fez um mestrado em Literatura e Cultura Portuguesa e uma licenciatura em Estudos Portugueses, tendo frequentado o Instituto de Odivelas na adolescência. É professora do ensino básico e secundário há 29 anos, tendo fundado a Associação Sem Fins Lucrativos Mentes Sorridentes. Recebeu o prémio Almirante Teixeira da Mota em 2000, foi finalista do Global Teacher Prize em 2018 e ganhou o Global Teacher Award em 2021. É autora de várias obras no âmbito da literatura infanto-juvenil e em 2024 foi-lhe atribuído então o prémio literário de revelação Agostina Bessa Luís, com o romance O Processo, o qual também foi finalista dos prémios Book Novos Autores. Sem mais delongas, vou adicionar a Dulce à conversa, sob pena de ela me colocar um processo em cima e vamos ver agora então se o som fica no vídeo. Olá, João. Olá. Olha, antes de mais agradeço o facto de ter estado mais uma vez aqui comigo. Para falarmos então mais uma vez desta época. Agora aqui até fica melhor enquadrado, porque agora é mesmo entre o dia do livro e o dia da liberdade. Portanto, isto agora é perfeito. E eu agora quero perguntar às pessoas que nos estão a ouvir, por favor, digam-me alguma coisa. Por favor, digam se estão a ouvir bem. Vê lá se tens aqui feedback. É verdade, é verdade. Olha, eu vou aproveitar. Na vez anterior eu tinha lido aqui um excerto, mas eu, como tenho outro destacado, vou fazer a leitura do outro. É um aprimoramento. Exatamente. Isto é para quem não conseguiu ouvir a conversa anterior, houve agora uma coisa nova, de certeza. Parecia que estávamos num filme mudo, mas foi tão giro. Nós animámos imenso ao outro. Exato. Então, o excerto diz: ela dizia que não há autores sem leitores e cabe aos leitores encorajar os escritores a não desistirem de escrever. Isto foi outro dos certos que eu aqui então marquei do livro. E eu então vou começar aqui as perguntas noutra ordem. Exatamente por causa desta questão. Eu queria perguntar porque é que achaste que era que tinha lógica escreveres então um livro dentro de um livro? Olha, fez-me sentido por várias razões. Primeiro, porque eu própria queria escrever a história e houve momentos em que não sabia, ela era tão complexa, tão intrincada, que eu não sabia exatamente por onde seguir e estava um pouco à procura do caminho da escrita. Que processo eu própria tinha de conseguir alcançar para tornar a história que eu tinha em mãos num livro. E senti que era legítimo partilhar algumas das dúvidas do autor com o leitor, porque eu também sou leitora e às vezes também me questiono, mas como é que este escritor conseguiu dar esta volta à história, não é? Tudo isso é um processo. Então fez-me sentido, até de uma forma muito natural, expor um bocadinho as fragilidades e as dúvidas que se foram assomando à minha cabeça à medida que pensava sobre os factos, sobre aquilo que eu investigava e sobre aquilo que eu gostaria de escrever, sem ter muito bem a certeza se iria chegar a bom porto, se iria conseguir chegar ao leitor, mas pareceu-me que era legítimo, porque todos os escritores acabam por ter certas angústias e com a humildade que também rege a minha vida, creio que era igualmente importante partilhar essa experiência do ponto de vista de uma narradora, de uma outra personagem.
We have sound. Exato, exato. Obrigada, Mário Rui. Oh, e pegando exatamente nesse ponto, porque mencionaste aí o título do livro, O Processo. Porquê é que decidiste dar esse título a esta obra? Bom, Nós conseguimos perceber logo desde o início uma das camadas, mas existem outras camadas, não é? sim, não foi por influência do Kafka, ainda que acabe por ter ali um lado kafkiano na forma como as coisas se desenrolam, mas porque eu apercebi-me para já que o processo do preso político, que é aquilo que é o cerne da história, no fundo, era o grande mote, o grande tema que, no fundo, resulta, desagua noutras histórias, mas também porque dentro do processo estavam vários processos, processos de vida, processos de escrita, processos de reflexão, processos burocráticos, processos judiciais. E, portanto, apesar de ser o título no singular, o processo, que é o processo central de um preso político no período da ditadura, acaba por emanar para várias linhas e várias realidades que também elas se constituem como processo. Foi um bocadinho esta a ideia. E para lá do romance, isto também tem aqui laivos de algum ensaio, digamos assim, de alguma escrita diarística, não é? Isto vai, é um romance, mas não é um romance tout court, não é? Não é um romance fechado na designação, não é? Sim, sim, sim. Ele acaba por transcorrer aqui um bocadinho para além dos limites do romance, para já, Uhum, também porque tem alguma percentagem de informação biográfica e autobiográfica. exato. Mas depois, porque há aqui um experimentalismo também a nível Uhum. da voz narrativa que se triplica, amplifica, que é um desafio para o próprio leitor, para o leitor tentar perceber, mas quem é que está a falar comigo agora? E até para criar alguma proximidade com o leitor, para o leitor se identificar com aquilo que está a ser revelado. Para ele Uhum. próprio sentir o que as personagens sentem perante as circunstâncias. Eu acho que isso é que é a parte importante da escrita. Mais do que o género, é chegar ao coração do leitor. E para lá destas questões que nós falámos, a escrita deste romance também exigiu aqui muita pesquisa histórica, não é? E exigiu também adentrar em algo, num edifício que nós vamos falar muito, mas que se calhar é um edifício que nem toda a gente teve o privilégio ou a honra de entrar, não é? E então a pergunta é, como é que foi entrar nesta Torre do Tombo? Olha, foi uma experiência transformadora. Para já porque eu sabia o conteúdo da Torre do Tombo. A Torre do Tombo Uhum, tem arquivos desde os descobrimentos, desde a Idade Média, portanto é um espaço, do ponto de vista da investigação, extraordinário. E depois, porque eu também sabia que ia aceder a informação que eu desconhecia, por um lado. uhum. Portanto, havia aqui muita curiosidade com o próprio espaço em si. Onde é que esta nossa história literária, histórica mesmo, está a morar neste momento? É esta casa, este espaço, que é um espaço assim com um ar austero, Uhum. mas que na verdade qualquer pessoa pode aceder a ele. Existe um site online, a Torre do Tombo disponibiliza, e nós podemos facilmente, as funcionárias são extraordinariamente receptivas e orientam-nos. Eu tive essa experiência in loco, não é? Quando estamos perdidos, elas orientam-nos, fazem-nos seguir ali o caminho de uma forma mais estabilizada, mais concreta. E, portanto, podemos, através da internet, enviar um mail, pedir ajuda e depois podemos consultar a base de dados deles. Algumas coisas já estão digitalizadas, outras temos de ir em loco. Mas a minha experiência pessoal, o primeiro momento em que eu vou, a pedido de um tio, efetivamente isto é biográfico e autobiográfico, a pedido de um tio consultar o processo dele, eu até fui numa hora de almoço, era ali um bocadinho, 2 horinhas que eu tinha, pisava lá num instantinho, vejo o que ele quer e venho-me E embora. despacho. Pai, de repente colocam-me assim, 7 volumes grossíssimos em cima da mesa e eu fiquei Não dá sem para uma hora de ar. almoço. Eu fiquei sem ar, foi tipo, uau, o que é isto? Ninguém me preparou para isto, nem o tio me disse, ele também não sabia, possivelmente, Uhum. não é? Suspeitava, mas ninguém me preparou para aquilo, portanto eu de repente sento-me na cadeira para trás e penso exatamente isso que tu disseste, isto não vai dar só para uma hora de almoço, ok? E depois de facto faltei ao trabalho, confesso, por boas razões, começo a ler aquilo e a verdade é que quando nesse dia eu saí, e isso eu também relato no livro,
quando eu saio daquele espaço, depois de ler aquilo que eu li, eu chego ao meu carro e desato a chorar compulsivamente. E eu nem sabia o porquê. Foi só a tomada de consciência de perceber que não eram só folhas, não era só texto que estava ali, era a vida de pessoas reais. Uhum. Isso mexeu imenso comigo. Mas eu tenho o maior carinho pela Torre do Tom, pelas razões que eu já disse, e porque é lá que estão preservadas as memórias destes homens, destas mulheres que passaram tanta coisa tão diferente das nossas vidas hoje e graças a eles nós hoje não conhecemos, a não ser pelas Exatamente. suas vozes. E, pegando nessa questão das memórias. As memórias realmente são fundamentais para nós percebermos não apenas o passado, mas também, se calhar, entendermos melhor o presente e projetarmos até melhor ainda ao futuro. Muito. A minha pergunta é: realmente precisamos de entender todas estas memórias e todas estas ligações, e aqui no livro conseguimos perceber estes meandros e estes polvos, não é? Com os seus tentáculos as várias memórias e as várias interpretações das memórias, não é? Precisamos de perceber todos estes lados para conseguirmos, de alguma forma, vislumbrar melhor o que foi, o que é que foram aqueles tempos e conseguirmos também evitar que eles voltem a surgir. Eu acho que é muito importante. Há uma coisa que as gerações novas têm vindo mais ou menos a perder. Uhum, Tem a ver a capacidade, tem mesmo a ver com a capacidade de leitura, isto tem vindo a ser investigado. Leem pouco, leem menos, leem coisas mais curtas uhum, e aceitam aquilo que chega no imediato. Isto é muito preocupante porque nós devemos olhar para várias fontes. A verdade, e ainda hoje eu estive numa escola a ter o prazer de estar com jovens do ensino secundário a refletir com eles esta questão da memória e a importância do papel deles hoje em dia. É de facto determinante nós lermos várias fontes, ouvirmos várias vozes, porque a verdade é uma verdade em função do ponto de vista onde eu me encontro. Portanto, eu não posso dizer que há uma verdade, que há uma memória. Há efetivamente várias interpretações daquilo que foi vivido, que foi. É a partir daquilo que eu percepciono, em função do meu uhum. próprio contexto. Se eu tinha mais meios, se calhar vivenciei de outra forma a ditadura, se tinha menos, foi completamente diferente, se era analfabeto, ainda pior, e por aí adiante. Portanto, eu acho que a memória, a preservação da memória, são fundamentais, mas devem assentar na nossa capacidade de continuarmos a ler, de continuarmos Uhum. a interpretar. E esse é um papel que as escolas têm feito, eu acho, até de uma forma majestosa, mas que ainda está longe de conseguir ser trabalhado e que é muito desafiante hoje em dia pela quantidade de recursos digitais que existem e que são tão tenues e tão perenes. E, Uhum. no entanto, deixam uma marca que não é nada indelével em quem usa e em quem ouve e em quem vê. Portanto, vamos manter vivas as vozes dos que estiveram antes de nós, mas vamos também pôr a geração do futuro a pensar, a refletir sobre aquilo que ouve, que lê, o célebre slogan: ouvimos, lemos, ouvimos, vemos, não podemos ignorar. E, Uhum. portanto, é a partir daí que eu acho que tem que se construir e preservar a memória. E esta preservação da memória, sobretudo aqui no romance, é feita através da nossa protagonista, que é quase uma ponte aqui entre duas realidades, não é? Duas formas de percepcionar aquilo que foram estes tempos, e ela serve de ponte. Mas ela não se resume a ser ponte, não é? Ela também tem muitos dos dilemas contemporâneos com que nós nos debatemos. Porque é que foi importante criar esta protagonista como ponte, mas extravasar essa ponte? Ou seja, dar daqui outras camadas, não é? Porque é que isso também foi importante? Olha, eu na verdade lutei muito contra esta personagem narradora. Muito, muito. Ela causava, mas eu não quero dar-lhe E destaque. possivelmente, eu não quero revelar spoilers, mas possivelmente perderias, não é? Perdi, eu não consegui tirar da história. Porque eu tinha duas vozes fortíssimas, uma do outro lado do oceano, do Brasil, outra cá em Portugal, a relatar-me, as vozes deles a fundirem-se, mas eles não estavam Uhum, juntos. Nunca mais uhum, se encontraram. São os personagens principais e que vivenciaram uma história incrível, lindíssima de amor, mas que se separaram e que nunca mais se encontraram. Eu queria respeitar esta dinâmica, as pessoas ficaram resolvidas com a sua história de amor, com o seu passado, com a sua memória.
E de facto não queria no final que eles voltassem a juntar, porque não correspondia à realidade e a vida Exato. real é isto mesmo. As coisas às vezes não acabam bem, acabam Uhum. como é possível, como têm de acabar. Um, e por outro lado, tinha esta personagem que de facto ia colhendo a informação e eu refleti muito, mas como é que eu ligo as coisas se ela não se mantiver lá? Isto foi um desafio porque eu não gostava da Carolina, ela não era importante para mim. E de repente dei por mim a pensar: não, 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 ela também tem que ter voz, porque ela efetivamente é a ponte deles. E Uhum. a personagem foi surgindo depois de uma forma quase muito natural, sem eu querer. De repente eu dava para mim, já tinha escrito um capítulo inteiro sobre os dilemas dela, e aquilo foi-me fazendo sentido, porque eu sou uma pessoa que ouve as notícias e que, apesar de não ser desta geração que é a Carolina, eu tenho amigos e tenho uma realidade, uma experiência de vida que me permite perceber que os valores de Abril estão fortemente em causa e estão em Uhum. perigo. E, portanto, o facto de termos jovens que têm de emigrar, que continuam a ter de emigrar, não só pela oportunidade que é beber em mundo, mas porque têm mesmo de emigrar pelas condições financeiras, que são diferentes, as condições de vida dos países, sobretudo nórdicos, são muito atrativas para a população jovem. Vão-se embora os jovens, não é? Por outro lado, temos depois as dificuldades a nível de habitação daqueles que subsistem, daqueles que resistem e dizem não, eu quero continuar no meu país e não conseguem encontrar casa, os preços estão altíssimos e as Uhum. coisas têm-se vindo a agravar. E, portanto, eu senti que a Carolina tinha de ser parte desta voz destas gerações jovens e das preocupações que eles têm. Mas também quis dar-lhe a oportunidade dela tomar as suas decisões, o seu destino nas suas mãos, porque eu acredito muito que nós temos no nosso poder a capacidade de mudar a nossa vida. E, portanto, temos que fazer o caminho nesse sentido. E foi o que eu tentei, em certa medida, foi dar esperança a esta personagem, representando as gerações mais jovens que têm tantas opções e que às vezes é difícil olharem para o seu país com amor e com carinho. Continua a haver opções, eu acredito. E por falar aqui nos valores de Abril, a próxima pergunta é: porquê é que decidiste construir este romance desta forma, com estes capítulos e, sobretudo, com cada epígrafe que acompanha os capítulos? Olha, também a construção a estrutura do livro também não foi uma coisa imediata, foi uma coisa Ok. muito trabalhada, muito refletida, até um bocadinho inspiração de outros livros. Eu tinha lido um livro do qual eu gostei muito e que sugiro a leitura, do Henrique Levy e do Bento Góis, que é uma temática completamente diferente. E achei muito interessante a forma como ele organizou a estrutura narrativa dele. E pensei, se calhar eu consigo fazer algo assim. Mas, por outro lado, eu também tinha os tais 7 volumes da PIDE sempre Uhum. na minha cabeça. Aquilo eram os tomos, literalmente, quando tu fazes o Sim. pedido, a requisição, tomo 1, tomo 2, tomo 7. E eu senti que isso tinha que entrar na obra, em termos de estrutura. Tinha que manter, respeitar aquilo que tinha sido o princípio que tinha dado à luz o livro. E depois, a poesia, para mim, hum, é sempre um momento de leitura catártico. Eu acredito muito na força integradora e na força catártica da poesia e no maravilhamento que a poesia me cria. Eu não podia, e normalmente não faço, não podia escrever um livro sem beber na poesia. E depois, a dada altura, senti, fazia-me de alguma forma, fazia-me sentido que na entrada de cada capítulo o leitor já tivesse uma pequena janela a abrir para aquilo que o livro, que o capítulo ia avançar, para a história, para a forma como a história ia avançar. E achei que escolher certos versos de alguns poetas me dava essa possibilidade. Agora, eu tive também mais-valia. Este é um livro feito de vozes, não esqueçamos isto. É um livro feito de muitas vozes. Eu tive também mais-valia da altura falar com o Francisco Fanhais. E estava ali com dilema em alguns capítulos, mas que poema é que me vai, que versos de que poema é que vão entrar aqui, que me façam sentido e que abram a porta ao leitor. Ele de repente deu-me ali 2, 3 sugestões que eu achei simplesmente brilhantes. Ele é fantástico no que diz respeito ao uso da poesia a nível da música. E, portanto, ele deu-me ali 2 sugestões até de autores que eu ainda não conhecia. Por exemplo, João Apolinário, um versejador, um poeta português que eu desconhecia e que fiquei de facto fã, porque depois fui explorar tudo o resto. E, portanto, o livro tem estas entradas precisamente como
pequeninas janelas que o leitor vai abrindo, pondo o pé ligeiramente antes de entrar no capítulo, para já o preparar. Para já o Uhum. preparar. Portanto, exige aqui também algum esforço de interpretação. Ok. Sim, São senhor. recados, pequenos recados. Exato. Fica o aviso, não é? Sim. Olha, e para além daquela frase do certo que eu li ao início, existiu aqui um que eu tenho particularmente e que acho que é muito engraçado na história e até fora da história. Sou um homem que, por um acaso do destino, foi muito, muito feliz. E então a minha pergunta, como já sabes, é se este livro também te trouxe felicidade. Olha, tem-me trazido momentos de felicidade, porque eu acredito que a felicidade não é um contínuo, são pequenos Uhum. fluxos, não é? Nós devemos usufruir à medida que acontecem. Trouxe muitas lágrimas já, tem trazido muitas lágrimas de emoção, mas traz muita, muita felicidade perceber que tem aqui várias gerações que estão a entrar no livro e que estão, por um lado, a geração que vivenciou o período a que reporta aqui o processo e que de repente percebe a minha voz está aqui dentro, não a minha voz de Uhum. forma direta, mas aquilo que eu vivi, aquilo que eu experienciei está nesta história, está bem representado. Eu tenho tido o prazer de estar com homens e mulheres que foram presos políticos e Uhum. fico sempre absolutamente bem, enternecida, emocionada quando me dizem: Olha, eu li o teu livro 5, 6 vezes, eu não consigo deixar de voltar atrás. E de alguma forma me transmitem a ideia que o livro foi catártico para eles, tem sido Uhum. catártico, porque há muitos traumas que mantiveram guardados em si, até por uma questão de autopreservação e de superação, de tentativa de superação de tudo o que viveram, e conseguir encontrar no livro a sua portada interior de luz é para mim uma grande felicidade. E depois temos também as gerações jovens que já me transmitem a surpresa de que agarraram o livro e conseguiram ler com relativa facilidade. Jovens adultos, não é? Uhum. É um livro para adultos, efetivamente. E que dizem que adoraram e que não faziam ideia e de repente dão por eles a ir procurar as histórias da família. Ainda Uhum. hoje tive uma jovem nessa escola, posso dizer Escola Secundária de Canessas, maravilhoso, ambiente de professores e de alunos, fui super bem acolhida, o livro foi muito acarinhado pelos alunos e ela a dada altura no final vem ter comigo, eu gostava também de ir à Torre do Tombo, conhecer a história do meu avô que foi preso na Guiné. E eu disse logo, força, força, força nisso, porque temos Não, de ir à não tira, procura. não tires, é só uma hora de almoço, não é? Eu disse, não, mas vai com tempo, vai com Exato. tempo, vai com tempo. E não só, pronto, disse-lhe para ela enviar um mail primeiro, Uhum. para obter as informações, mas isto está a dar abertura para que nós voltemos atrás e descobramos as nossas origens. E eu acho que isso é Uhum. também muito bonito, porque a nossa história familiar está impressa em certa medida nos nossos genes e, Uhum. portanto, transportamos-la às vezes sem sabermos. Claro. Portanto, a grande felicidade é o livro estar a chegar aos leitores e os leitores estão a apaixonar-se pelo livro. Isso é para mim, que demorei também tanto tempo a escrevê-lo, por várias circunstâncias, é uma grande felicidade, sem dúvida. É o próprio livro a extravasar o livro, não é? Sim, lá está o processo dentro do processo dentro do Exato. processo. É uma matriosca, este livro é uma Exato. matriosca, sim. Exato. E por falar em felicidade, aqui a penúltima pergunta aqui desta primeira parte é como é que foi receber o prémio e ser nomeada para o outro? Portanto, o prémio Agostina Bessa Luís e o prémio UC. Como é que foi receber estas boas notícias, estes boosts de felicidade? Primeiro é o prémio Agostina Bessa Luís. Repara, João, eu disse isto no outro dia. Eu sou muito consciente. Os prémios são puffs de dopamina, que até Uhum. drogam, não é? A pessoa quer mais e mais. Não, mas tenho esta consciência que são coisas passageiras. Mas, sobretudo no caso do prémio Agostina, é importante porque é um prémio nacional que te dá um carimbo de qualidade à tua escrita. Isso, para Uhum. mim, é algo muito valioso, porque eu desde pequenina que queria mesmo ser escritora, era o meu sonho. Mas claro que, quer dizer, a vida real não se vive da escrita. É muito, sobretudo para uma mulher, é um desafio grande, porque o nosso papel social é muito, muito vasto. De qualquer modo, foi extraordinário.
E eu até partilhei contigo, posso dizer muito rapidamente, quando eu atendo o telefone um domingo à noite, era o professor Guilherme de Oliveira Martins, e tem uma voz muito característica, portanto, tu facilmente reconheces a voz dele, e me diz, doutora Dulce, é o professor doutor Guilherme de Oliveira Martins, estou aqui reunido com o júri, e eu pensei, malandro do meu colega, eu tenho um colega da escola que faz-me sempre partidas, eu pensei, malandro, e disse, Zé, deixa lá de gozar comigo. E depois caiu uma ficha e pensei, mas eu não disse a ninguém que tinha concorrido, não pode ser o quê? Epá, e fiquei envergonhadíssima. E portanto, este início, o arranque do prémio, da notícia do prémio foi muito engraçado. E depois é também sentir ali o peso, um bocadinho da responsabilidade. Toda a gente diz, o que vais fazer a seguir? Não tenho pressa. O que eu vou fazer a seguir está na minha cabeça, sei o que vou fazer. Já iniciei a investigação, porque eu acho que aquilo caracteriza muito, eu percebi agora, não é? Sobretudo, já antes, mas agora ainda mais, o que caracteriza a minha escrita é muito a base da investigação. Eu estudo muito para escrever o que quer que seja. Isto implica tempo, implica resiliência, implica muita consciência e não implica pressa. Portanto, não tenho pressa, estou a desenvolver o meu trabalho com calma, com tranquilidade. Há de vir aí qualquer coisa, espero que seja igualmente interessante. Com 100 prémios não importa, o que importa é que chegue ao leitor e que o leitor leia efetivamente e se delicie e lhe diga alguma coisa. Os prémios são carimbos de qualidade. Também a proposta para o livro ser finalista apanhou-me de surpresa, porque alguém escolheu o livro dentro das editoras e viu nele relevância, e eu estava muito bem acompanhada, porque todos aqueles livros que estavam comigo no prémio de finalistas do Book são de facto bons livros e que merecem a atenção dos leitores, sem sombra de dúvida. Sim, portanto, receber prémios de uma forma direta é ótimo, mas há mundo para além disso. Olha, e a última pergunta desta primeira parte já acabou mais ou menos por ser respondida, que é quais é que são os projetos para o futuro. Portanto, já há aí qualquer coisa a fervilhar. Já respondi. Já há aí qualquer coisa a fervilhar, não é? Não, tenho interagido com um conjunto de pessoas que trabalham num registro completamente diferente do meu e, portanto, eu tive de visitar e tenho de estudar e perceber como é que funciona a sua realidade, mas que me transmite também. Eu acho que isto que é incrível quando se escreve uma obra. O escritor é um bocadinho Deus, sem querer estar aqui a cometer nenhum, como é que se diz, nenhum erro, Pronto, é um bocadinho Deus porque tu vais escolher as vidas que tu queres viver ou a quem queres dar vida. Mas também te permite aqui um lado de grande humildade, porque à medida que se tu de facto queres escrever bem e queres ser fidedigno e respeitar os outros, tu tens de perceber que os teus sapatos não são os sapatos dos outros. E tens de experimentar. Exatamente. Até é mais, às vezes eu diria que é mais do que empatia, é compaixão. Tens de experimentar os sapatos dos outros e de alguma forma, mesmo quando tu te deparas com dificuldades do outro lado, tentar compreender as dificuldades à luz daquilo que é a realidade de uma pessoa. Uma pessoa que trabalha, por exemplo, o dia todo numa fábrica, é óbvio que chega ao final do dia com uma energia diferente da tua, que estás num consultório. Não é diferente no sentido pior ou melhor. É distinta. E tem também um background. Tem um background que explica como é que a pessoa está ali e se calhar passado 20, 30 anos ainda está exatamente no mesmo posto de trabalho porque não tinha mais alternativas. E às vezes é profundamente infeliz. Umas vezes transmite, outras vezes consegue guardar para si essa infelicidade. Mas é importante ter a capacidade de perceber, de fazer essa leitura. E eu tenho trabalhado para isso nesse sentido, não é? De ir à procura. Sim, senhor. E cá ficaremos à espera então desse melhor esperar rebento. sentado, que eu não tenho pressa. Tá, eu sou alentejano, portanto eu consigo esperar bem. Boa. Olha, então, terminámos a primeira parte, portanto, terminámos a nossa conversa sobre o livro e agora vamos começar a conversa sobre a autora. E a primeira pergunta é, como começou a paixão pelos livros? Olha, a paixão pelos livros começa porque eu tenho uma mãe, que hoje em dia já é uma senhora sénior, muito respeitosa, que hoje lê livros de 800 páginas, 600 páginas, coisa que eu não consigo fazer até pela minha
limitada capacidade cognitiva neste momento, depois de um dia de trabalho, torna-se difícil. Mas ela é uma leitora ávida e apesar de nunca ter propriamente lido para mim, eu sempre a vi com livros na mão, comprados ou de biblioteca, portanto ela sempre leu. E a investigação diz-nos precisamente que um dos fatores que leva as crianças a começarem a gostar de ler prende-se com o exemplo, o modelo dos pais. O facto de ter um pai que lê o jornal, que lê sistematicamente em voz alta, em silêncio, que lê tudo, contamina, no fundo, o ambiente familiar e a criança, o ambiente em que a criança cresce. E, portanto, a primeira culpada de eu gostar de ler é a minha mãe. Depois disso, estive num colégio FNI, no Instituto Odivelas, e aí a leitura era o meu ponto de fuga, porque eu estava a semana toda fechada, só com as minhas colegas, e portanto o mundo era um mundo muito limitado, era um espaço de um mosteiro, um espaço por si só já propício à leitura, e eu acabava por ter no livro a fuga para a minha própria liberdade interior, porque eram rotinas muito pesadas e porque eu sou uma sonhadora e aquilo dava-me o espaço de liberdade que eu precisava. No fundo, estando eu presa, entre aspas, não é? Era uma prisão da qual eu fugia sempre que abria um livro. E, portanto, depois da leitura até à escrita, eu escrever sempre gostei de fazer qualquer coisita, de rascunhar, andava sempre com bloquinhos a rascunhar coisas, foi um passinho, porque eu acho que os livros nos contaminam nesse sentido. Qualquer leitor acaba sempre por ser, qualquer bom leitor acaba sempre por ser um escritor, nem que seja uma carta de amor, um mail mais elaborado, uma nota de reclamação. Acabamos sempre por escrever no momento em que é necessário escrever, quando somos bons leitores. Dá-nos mundo, não é? São passaportes e dá-nos mundo o livro. Mostra-nos o outro lado do muro, sem dúvida. Olha, eu gosto de tentar conciliar aqui as artes. E com esta próxima pergunta eu já tenho conseguido amealhar aqui um conjunto de canções, de músicas, aqui para a minha playlist do Entre Linhas. E a pergunta é, há alguma música ou músicas relacionadas com o processo da escrita deste livro? Tu tens aqui dois níveis, um que é o nível da escrita, em que eu para escrever tenho que ter às vezes até música cinéfila, estás a ver o Einaudi e aqueles grandes compositores, sejam os clássicos, sejam mesmo os cinematográficos, que eu gosto imenso, e que às vezes me permitem a ambiência na qual eu quero entrar antes de eu escrever. E, portanto, temos esse nível, e depois temos o nível das próprias personagens que vivenciaram estes tempos e que para elas efetivamente a cantiga era uma arma. Então eu, graças a ouvir estas pessoas, descobri alguns cantautores que eu não conhecia. Um deles é o Jorge Moustaki. Eu até estava aqui à procura mais exatamente do poema que a dada altura o Carlos cita, que é de uma das canções dele, mas eu aconselhava-vos qualquer canção do Jorge Moustaki, é incrível, porque ele acaba por, apenas com uma guitarra e a sua voz é lindíssima, acaba por nos transmitir a mensagem daquilo que era a vivência da época, e depois as canções em francês, se vocês depois conseguirem traduzir, vão constatar que a letra é impressionante. Temos também depois todos os outros cantautores daquele período, nomeadamente o Zeca Afonso, o Sérgio Godinho, entre tantos outros. E eu fiz depois, se não te importares, vou partilhar contigo. Eu fiz a própria playlist do processo com QR Code para partilhar, porque acho engraçado os leitores depois estarem a ler a obra e terem acesso à música. E estava aqui a lembrar-me precisamente do Jorge Moustaki. A música que eu refiro é o Ma Liberté, que é mencionada pela personagem Carlos quando ele chega à França. Agora nós estamos a ouvir. Conhecimento destes, o Jorge Aznavour, destes grandes cantores, o Charles Aznavour, peço desculpa, estes grandes cantores também franceses, que vêm na sequência do maio de 68 e que partilham aqui com esta geração a sua filosofia, o seu sentir. E, portanto, o livro tem vários,
E eu tenho a sugestão para quem quiser Ok. depois espreitar, faculte isso, mas sem dúvida, Jorge Moustakif para mim foi magnífico descobri-lo e Ok. sugiro quem não conhece que faça o caminho sentido de encontrar este cantor. Sim, senhor. Então, próxima pergunta, que eu já percebi que é um bico de obra para determinados escritores e é algo fantástico para outros. Como é que é encarar um papel em branco? Olha, depende da perspectiva, mas eu acho que o papel em branco é a obra de arte em potência. Uhum. Portanto, eu olho muito para a folha em branco, não com angústia, mas com o potencial que aquilo que ela guarda. E acho, às vezes fala-se muito na questão da inspiração. Uhum. A inspiração existe, é importante. Agora não vamos ter a ilusão que Camões escreveu os Lusíadas, e sem sequer me querer comparar a ele, mas que escreveu os Lusíadas estava muito inspirado. Não, há ali muito, muito trabalho. É Bem, inclusivamente do Edison a frase a arte é 1% de inspiração, 99% de transpiração. E eu acredito muito nisso. E, portanto, a folha em branco, às vezes, precisa do seu tempo para respirar. É um tempo de respiração, uma pausa de respiração. E, às vezes, nem que seja fazer como a Carolina relata que faz para escrever o seu próprio livro. Começou por, mas como é que eu faço isto? A folha em branco, não é? Então, ok, ponho o nome Carlos Carrol e vou dar o título ao livro. O livro. E deixou ficar a folha. E depois disso ela lá vai escrever a sua história. já deixa de ser uma folha em branco, não é? Já deixa de ser uma folha em branco e é a potência a acontecer. É o potencial a desenvolver-se. Mas às vezes a folha em branco está na tua cabeça e tu vais fazer uma caminhada, ou vais fazer meditação, ou estás a ler um outro livro, ou estás a falar com alguém e de repente, isto vai caber naquela folha em branco e tantas coisas surgem. A folha em branco é um mundo a ser pintado. Portanto, eu não tenho assim muita angústia da folha em branco. Há quem tenha. No meu caso, até se tiver lá só um pontinho no meio, para mim já me dá o potencial da início. Ok, isto há de arrancar. Exato. Sem grande preocupação. Olha, então chegamos aqui à penúltima pergunta. E esta pergunta tem um número, mas o número é meramente indicativo. Portanto, se surgirem mais, não há problema. Não há nenhuma penalização. 3 recomendações literárias. Ok. É claro que a primeira vai para. Esta não conta. Não, sugiro que leiam, e há uma série de livros que de alguma forma encaixam neste. Tens a Revolução do Uhum. Gonçalves, tens outras obras que encaixam. Mas, se calhar, precisamente falando nas obras que encaixam, talvez mais do que ler o livro, Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, não, Ver a não, peça. não se sintam, sim, ver a peça se conseguirem, comprem logo com um ano de antecedência, porque esgota, mas é uma obra que vos vai fazer refletir. E o título não é de todo indicativo da essência, é quase uma forma de marketing de chamar a atenção e funciona. Mas acho que vale a pena, transmite-nos uma reflexão muito, muito importante nos tempos que correm. Depois ia sugerir, tenho aqui várias hipóteses, mas ainda fazendo a leitura colada ao Gonçalves. meu, portanto, enquanto o meu Uhum. fala da ditadura e um bocadinho depois este pré-ditadura e pré-25 de Abril, logo a seguir o que é que acontece, o período pré, que acho que vale a pena também olhar-se para esta obra, entre tantas outras. E eu estou absolutamente apaixonada por uma autora que eu tenho dificuldade em dizer o nome, vou confessar, mas que é Nobel, eu tenho-a lida em inglês, e estou maravilhada com o seu sentido de humor e com a sua criatividade. E, portanto, sugiro a quem puder, não sei se consegues, ela é É Olga. Olga Tokarzuk, espero ter dito Black. bem. Qualquer livro dela eu acho que é fascinante. Eu estava a ler este em inglês, Drive Your Plow Over the Bones of the Dead, não sei exatamente como é que é a tradução, mas acho o sentido do humor dela espetacular. Ela é muito subtil e, Uhum. portanto, é um tipo de escrita que a mim me cativa porque não temos ali cenas mais pesadas, mas depois ela dá ali um sentido de humor e eu identifico-me muito com isso. E há um livro que eu sugiro que leiam muito, muito, porque eu simplesmente adorei. Não tenho aqui porque emprestei. Deus na Escuridão, do Walter Ugumem. Eu não era fã do Walter Ugumem, vou confessar, e depois deste livro fiquei completamente rendida à qualidade linguística, ao trabalho que está de
até depuração da nossa língua, que está fabuloso, passa-se na Madeira, é surpreendente a história, com um homem que vai relatando a sua vivência, um homem pequenino, não é uma criança, que relata a sua vivência numa terra de grande pobreza, e com expressões dialectais ele constrói ali um enquadramento da ilha lindíssimo, e de uma época também de vida lindíssima. Portanto, aconselho vivamente Ok. mais esse livro. Desculpas, di o Sim, 3. senhor. Ainda tinha ali Sem, mais, mas... sem problema, sem problema. Não há penalizações, como eu disse. Então, chegamos então à última pergunta, à derradeira. E eu normalmente faço aqui um preâmbulo, mas acho que agora já não é preciso. Então, a última pergunta é: se a tua vida fosse um livro, qual é que seria o título? Basicamente seria tirado de um livro de poesia. Seria Ok. um verso. E porque eu simplesmente adoro, eu adoro vários poetas, leio muita poesia. Aliás, a poesia para mim é um bocadinho a folha em branco. Quando eu Uhum. tenho a folha em branco, eu vou mergulhar na poesia, porque ajuda-me muito a assumir a minha criatividade, a refletir os meus próprios valores internos, o meu Uhum. caminho, e portanto é para mim quase um espaço filosófico de interioridade. António Gedeão, ele tem para mim uma obra extensa, é o pseudónimo dele, tem uma obra extensa, e qualquer obra dele de poesia é absolutamente incrível, muito. Ok. Ok, Desculpa que não houve há. aqui uma interferência. E eu consigo de facto ver ou pensar que se fosse possível seria um verso dele. Não estou a dizer nenhum em Ok. particular, porque ele tem sempre, qualquer verso dele é sempre um mundo, uma maçã a ser aberta ao meio para nós saborearmos a semente. Portanto, seria definitivamente um verso de um Ok. poema de António Gedeão. Sim, senhor. Então, terminamos a nossa segunda conversa. Já não é em cinema mudo, já não é mau. Exatamente, exatamente. Pelo menos isso, pelo menos isso. Queria perguntar se existem algumas apresentações ou algumas conversas associadas aqui então ao processo que queiras mencionar, para além desta que tiveste hoje, não é? Sim, Teve aqui algumas olha, ligações. vou ter uma em Loures, que é aqui a minha zona, Uhum. daqui a 19 de maio, não tenho ali, vou ter Ok, alguns encontros em escolas com alunos do ensino ok. secundário. Mas de facto aquilo que eu queria mesmo era conseguir levar a obra às escolas secundárias, aos alunos, aos jovens adultos, porque são eles que Uhum. têm o poder do futuro nas mãos, e creio que devemos mesmo parar para pensar no presente que temos e no futuro que queremos ter. E portanto, nesse sentido, aceito convites presenciais, online, estou super disponível, e encontros com leitores. Eu adoro Ok. conversar com, já percebeste isso, não é? Com pessoas inteligentes, com pessoas que leem. Pessoas que leem são sempre pessoas inteligentes, e portanto é um prazer. E aproveito até para te agradecer por este segundo encontro, por esta segunda volta, e por dares a oportunidade a livros que merecem de facto ter visibilidade. Não tanto, não é pela questão dos autores, é pela questão do conteúdo dos livros. Muito Uhum. obrigada. E Obrigado, eu. neste momento em que estamos na fase quase de celebração do 25 de Abril, é uma felicidade enorme estar aqui contigo e estar aqui a falar sobre o nosso processo. Peço. Sim, senhor. Eu é que agradeço toda a amabilidade para termos estas duas conversas e tal como existe aqui uma parte fundamental do livro que é passado na Guarda, eu também deixo aqui o convite para eventualmente vires cá à Guarda também para fazeres uma apresentação. Será com todo o prazer que o faço, até porque o que se passa na Guarda não deve ficar na Guarda, Exatamente, porque exatamente. aborda duas figuras importantíssimas da realidade cultural da Guarda, que foram defensores acérrimos da liberdade, e que Uhum, também o livro narra isso, chegou a sua defesa, chegou a colocar em causa a própria vida destes homens, um uhum. juiz e um advogado que merecem que o seu nome também perdure no tempo, como defensores da liberdade de todos nós. Muito Sim, senhor. obrigada, João. Obrigado, eu. Lá estarei, temos Sim, marcado a senhor. data, não é? Ok. Obrigado, Um Neuzinho. beijinho e Obrigado. gratidão a todos os que estiveram Obrigado. aqui connosco. Beijinho.